Olá, pessoal! Nós estamos na terceira aula do tema espaço. Porém, esta aula ela foi dividida em 3 vídeos para que o vídeo não ficasse muito longo. Nós já vimos um vídeo sobre produto escalar e este aqui é o vídeo sobre produto vetorial. Então, vamos conhecer o produto vetorial. Nós vamos considerar 2 vetores, U e V, no R3, e nós temos como objetivo encontrar um vetor W que seja simultaneamente ortogonal a U e a V. Essa questão de encontrar este vetor ortogonal a U e V e o produto vetorial em si, isso não foi trabalhado no R2, porque este assunto ele só vai existir aqui no R3 mesmo, tá? Então, olha só as propriedades, o que deve ser satisfeito. U tem que ser um vetor ortogonal a W, ou W ortogonal a U, né? E V ortogonal a W, ou W ortogonal a V. Estas duas condições, como nós vimos na aula anterior, dessa parte 3 de espaço, é garantida pela seguinte propriedade: o produto escalar entre vetores ortogonais tem que ser igual a zero. Então, se U é ortogonal a W, quer dizer que o produto escalar com W é igual a zero. Então, como nós estamos considerando as coordenadas de W sendo x, y e z, que são os valores que nós vamos encontrar, e as coordenadas de U são x1, y1, z1, nós vamos ter U escalar W será a soma da multiplicação das coordenadas de U e W, as coordenadas correspondentes. Então, nós temos x1 vezes x, mais y1 vezes W, mais z1 vezes z, igual a zero. E vamos fazer o mesmo com o produto escalar de V com W igual a zero. V é o vetor x2, y2, z2 e W é o x, y, z. Então, nós temos o produto escalar de V com W é x2 vezes x, mais y2 vezes y, mais z2 vezes z, e mantendo aqui a igualdade com zero, ó, igual a zero, ok? Estas duas equações elas devem ser satisfeitas simultaneamente, porque nós queremos que o W seja ao mesmo tempo ortogonal ao V e ortogonal ao U. Se você quer ter uma ideia de como seria isso, use o sistema de coordenadas OX, Y, Z. Use os próprios eixos X, Y, Z para você construir uma imagem como essa aí na sua cabeça. Por exemplo, o vetor U poderia ser uma parte do eixo X. Por exemplo, o vetor I, que está sobre o eixo X, o vetor I, que tem as coordenadas 1, 0, 0. Já o vetor V poderia ser o vetor J, que está sobre o eixo Y, que é 0, 1, 0. E o vetor W poderia ser o vetor K, que está sobre o eixo Z, que é o 0, 0, 1. Aí você vai ter uma relação dessa maneira que nós estamos querendo aqui, um vetor W que seja ao mesmo tempo ortogonal a V e U. Só que o exemplo que nós demos, o I e o J também são ortogonais entre si. Aqui nós não queremos tudo isso. O V e o U, eles não precisam ser ortogonais, certo? O importante é que o W seja ortogonal com os dois, tá bem? Bom, já que as duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, nós temos um sistema. Trata-se de um sistema homogêneo com 3 incógnitas e 2 equações. O número máximo de pivôs que nós podemos ter na eliminação de Gauss é 2. Um pivô na primeira linha e um pivô na terceira linha. Então, de qualquer forma que você montar essa matriz aumentada, você vai ter uma variável sem pivô. Logo, você vai ter infinitas soluções. Este sistema possui infinitas soluções. Uma dessas soluções é esta que nós podemos observar aqui, ó. O x igual a y1z2 menos y2z1, o y igual a x2z1 menos x1z2 e o z igual a x1y2 menos x2y1.
Existem outras soluções, mas uma delas é essa. Como que você verifica se realmente estes termos aqui é uma solução para o sistema? Basta você substituir. Então, se você pegar x e substituir aqui em x1, x1 não, em x, né? Pegar o y e substituir aqui no y, e a mesma coisa com o z, nas duas equações, você vai ter a verificação da igualdade, das duas igualdades, tá certo? Então, nós vamos considerar estes valores aqui para definir este vetor solução. Esse aqui é um dos vetores que satisfazem a condição que nós queremos. Que condição é essa? Ser, ao mesmo tempo, ortogonal a U e V. Observando essa figura, observem, notem uma coisa, ó, se você considerar o vetor que seja o W sobre 2, você vai ter, o vetor vai ser também ortogonal a U e V. Se você pegar o vetor oposto a W, aquele que está apontando no sentido contrário, ele também vai ser ortogonal a U e V. E qualquer múltiplo desses do W e do menos W vão atender às condições que nós queremos. Então é bem natural que a gente consiga infinitas soluções para o problema. Uma das soluções é esse W que nós exibimos aqui, ok? Então, olha só, essa expressão em particular, ela recebe um nome especial. Olha, é a definição 2.4. Considerando os vetores U e V, o produto vetorial de U por V, ou entre os vetores U e V, é o vetor do R3 indicado, ele vai ser indicado por essa notação, ó, UXV. Isso aqui é um x, não é x de variável x, é x do sinal de multiplicação mesmo, tá? É o sinalzinho do produto vetorial. Então, nós vamos ler U vetorial V. E ele vai ser definido pelo vetor que tem aquelas coordenadas que nós vimos ali atrás. São as coordenadas que satisfazem aquele sistema. Essas aqui específicas, certo? Se a gente observar esta equação, em particular as coordenadas desse vetor, e se a gente observar também a equação 3.6, vamos voltar um pouquinho, ó, que é esse W que nós estávamos vendo aqui anteriormente, ele veio do problema de encontrar um W que é ortogonal a U e V, né? Então, quando a gente definiu aqui o produto vetorial com as mesmas coordenadas do W, a gente pode concluir então o quê? Que o produto vetorial de U e V é um vetor ortogonal ao mesmo tempo a U e a V, certo? Essa é uma propriedade do produto vetorial. E tem uma forma bem simples de você encontrar a expressão desse produto vetorial sem precisar memorizar aquela expressão, sem precisar memorizar aquelas coordenadas. Isso é feito da seguinte maneira, olha só. Nós vamos recorrer aos vetores canônicos I, J, K, lembra? I é igual a 1, 0, 0, J é o 0, 1, 0 e K é o 0, 0, 1. E aí, nós temos o seguinte, ó. Se o vetorial V tem aquelas coordenadas dadas na definição, usando a multiplicação e a soma de vetores, e primeiramente nós vamos usar a adição de vetores. Nós podemos desmembrar este vetor na soma de 3 vetores, com a seguinte propriedade. O primeiro vetor vai ter coordenada não nula apenas na coordenada x. O segundo vetor tem coordenada não nula apenas na coordenada y. E o terceiro vetor tem coordenada não nula apenas na coordenada z. No passo seguinte, nós vamos usar a multiplicação por escalar. Nós vamos pegar o primeiro vetor, vamos adotar esse número que está na coordenada x como sendo um parâmetro que multiplica o vetor zero, aqui tá errado, é 1, 0, 0. Vamos corrigir aqui, ó. Então, ó, corrigimos. Primeiro termo multiplica o vetor 1, 0, 0. O segundo vetor pode ser escrito como esse número da segunda coordenada que multiplica o vetor 0, 1, 0. E este terceiro vetor pode ser escrito como sendo o número da terceira coordenada que multiplica o vetor 0, 0, 1.
ok? Dessa forma, os vetores que nós temos nesta linha são exatamente os vetores I, J e K. Então, nós podemos escrever este número que multiplica o vetor I, mais este termo que multiplica o vetor J, mais o terceiro termo que multiplica o vetor K. Agora, observem que esses termos que estão dentro dos parênteses, que são as coordenadas do vetor W e do vetorial V, eles podem ser obtidos através de determinantes. O primeiro parêntese é o determinante de y1z1 e segunda linha é o y2z2, que esse determinante não é y1 vezes z2 menos y2z1, que é esse termo que está dando parêntese. O segundo determinante é o determinante de y1z1 com x2z2. E o terceiro determinante é de x1, y1 com x2, y2. Notem o seguinte, ó, aquele que tá com a coordenada I, que está com o vetor I, que equivale à coordenada x, não tem a letrinha x no determinante. Aquele que está com o J, que corresponde à segunda coordenada, não tem a incógnita y. E aqui no último termo, que corresponde à incógnita z, não tem o z aqui nos termos do determinante. E por último, esta linha equivale ao determinante de uma matriz 3 por 3 dos termos IJK, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Vamos falar melhor isso daqui, ó. Vocês lembram da expansão em cofatores? Determinante por expansão em cofatores? Lembra aquela regrinha? Se você, no caso aqui, o determinante foi calculado expandindo ao longo da primeira linha. Então, esse determinante aqui, feito por expansão em cofatores ao longo da primeira linha, seria o termo A11, que é o I, vezes menos 1 elevado a I mais J, que é menos 1 elevado a 2, vezes o determinante da matriz que sobra ao eliminar a primeira linha e a primeira coluna, que é o determinante de y1, z1, y2, z2, que é o que está aqui, ó. Esse segundo termo vai ser menos 1 elevado a I mais J, vai ser o primeiro J, né? Vezes menos 1 elevado a I mais J, é menos 1 elevado a 3. Por isso que tem esse negativo aqui, ó. Vezes o determinante da matriz que sobra quando você elimina a primeira linha e a segunda coluna. Então, você tem x1, x2, z1, z2, que é esse determinante. E, por último, com o K, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, que é menos 1 elevado a 4, que vai ficar 1. Então, aqui é positivo, ó. Vezes o determinante da matriz x1, y1, x2, y2, porque é a que sobra quando você elimina a primeira linha e a terceira coluna, tá certo? Bom, então, notem mais uma coisa. Você considerar esta expressão como um determinante 3 por 3, nós estamos aqui considerando o IJK como se fosse um símbolo. Nós não vamos substituir as coordenadas desses termos considerando eles vetores, porque o cálculo do determinante é feito para números reais, né? Então, você não coloca vetores nas coordenadas. Então, é como se fosse um abuso de notação. É algo para facilitar a gente chegar nessa expressão, tá? Então, lá no livro tem essa observação, que nós estamos olhando para esse determinante, adotando o IJK como se fosse símbolos, algum caractere aqui, mas que você não tem a intenção de substituir as coordenadas desses termos e considerá-los vetores, tá? Só para você aplicar a definição do determinante sem nenhum problema. Bom, nós vamos chamar isso de método prático para calcular determinante. Então, nós vamos usar as regrinhas do determinante para chegar naquela expressão. Você vai notar o seguinte, quando você desenvolve esse determinante, você vai ficar com uma expressão algo que multiplica I, mais alguma coisa que multiplica J, mais alguma coisa que multiplica K. Nós estamos chamando aqui de AI mais BJ mais CK.
Este vetor, essa expressão, equivale ao vetor ABC, que são os coeficientes do IJK. Para você chegar nessa conclusão, agora sim, depois que você calculou tudo, chegou aqui nessa expressão, você volta a encarar IJK como vetores. Então, você substitua o I por 100, J por 010 e K por 001, faça as continhas, você vai chegar no ABC. Então, isso acontece sempre. Então, sempre que você tem uma soma do tipo, que a gente chama de combinação linear, né, de JK, onde você tem AI mais BJ mais CK, e isso equivale ao vetor ABC, que são os coeficientes do IJK, ok? Vamos ver um exemplo. Então, olha só. Se você tem aqui os vetores U e V, vamos calcular o determinante de U vetorial V. Então, nós temos aqui no item A, ó, U vetorial V. Você vai colocar o IJK, depois coordenadas de U e, por último, coordenadas de V. Para calcular esse determinante 3 por 3, você pode adotar o método que você tiver mais acostumado. Aqui, neste exemplo, foi desenvolvido com o método da expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Eu vou mostrar para vocês na calculadora de matriz, olha aquele site, calculadora de matriz. Eu vou clicar aqui ó, em determinante, então aqui eu vou colocar os números que nós temos no nosso determinante. Onde está IJK, eu vou colocar letrinha IJK normalmente, tá? Agora nós vamos colocar menos 1, 2, 4 e 1, 3, 5. Eu vou calcular que tem algumas opções aqui embaixo, ó. Eu vou escolher a eliminação de Gauss, não. Eu vou escolher isso aqui, ó. A regra de Sarri. A gente lê Sarri, mas escreve isso aqui, ó. Sarrus, certo? Então, vou clicar aqui e aqui vai mostrar para vocês, olha. Deixa eu ampliar um pouquinho agora para a gente ver melhor. Então, aqui ele está mostrando, ó, ele dobrou as duas colunas, né? E ele está mostrando como que ficou o cálculo, ó, dobrando as duas colunas. E aí que está executando todos os cálculos. Por que não apareceu esse... Vamos ver aqui. E... Ah, e porque I aqui... Não, volta. Tem várias formas, né, de você calcular o determinante 3 por 3. Neste exemplo aqui, você pode ver o método da expansão em cofatores ao longo da primeira coluna. E eu quero mostrar para vocês, no calculadora de matriz, o método feito pela regrinha de Sarri, que consiste em dobrar as duas colunas e multiplicar as diagonais. Então, ó, quando você abrir a calculadora de matriz, escolha lá determinante, aí já vai aparecer a matriz aqui, ó. Como a nossa matriz tem apenas 3 por 3, eu vou colocar nesse menos, ó, para diminuir uma linha aqui. Então, nós vamos ter, ó, onde tem IJK, a gente poderia colocar IJK, mas eu vou colocar IJK para mostrar para vocês que vai dar um errinho, porque a letra I aqui nesse programa e em vários outros programas, em várias outras linguagens de programação, corresponde ao número, se relaciona ao número imaginário, né? Porque I ao quadrado é igual a menos 1. Então, aqui vai dar um pequeno erro. Aí nós vamos trocar essa letra I por qualquer outra letra, só para a gente poder fazer o cálculo. Então, olha só, preenchi a matriz. Agora tem aqui algumas opções que você pode usar para calcular esse determinante. Vamos usar a regra de Sarri, que a gente lê Sarri, mas escreve Sarrus, né? Então, vou clicar e olha só em como que é feita a regra de Sarri. O determinante é igual a esses produtos. Esses produtos correspondem às multiplicações destas diagonais, menos, ó, colocou menos em todas as parcelas. A gente poderia colocar um menos só em parênteses, né? Essas multiplicações correspondem a essas diagonais, que é no sentido da diagonal secundária. Olha, onde tinha aquele I, olha o que ele colocou esse quadradinho aqui. Então,
se a gente interpretar esse quadradinho como sendo o nosso i, vamos comparar esse resultado aqui com o nosso, lá do, aqui ó, nosso exemplo. Então, nós temos, ó, aqui embaixo, ó, o resultado 9J, que é esse aqui, ó, menos 5K, menos 2 quadradinho. O quadradinho é o i, ó, é menos 2i. Então, eu recomendo que vocês dêem um pause no vídeo e façam esse cálculo. Assim, você vai assistir a aula de uma forma mais ativa. Você vai assimilar muito mais do conteúdo do que você ficar só ouvindo, certo? Então, todo o cálculo que tiver para ser feito aqui, todo exemplo, dê um pause e resolva. Resolva o exemplo junto comigo aqui. Depois você coloca o vídeo para rodar e veja os detalhes, tá? Letra B. Na letra B, nós temos os mesmos vetores, só que agora o cálculo é V vetorial U. Então, nós vamos sempre manter a primeira linha como sendo IJK, mas a segunda linha é 135, são as coordenadas de V. E agora a última linha que vão ser as coordenadas de U, ok? Novamente, desenvolva o determinante. Faça aí de duas maneiras diferentes, faça pelo método da expansão com fatores, faça também pela regra de Sarri, e nós vamos encontrar quando você encontra aqui, ó, lá no item A ainda, esta soma como combinação linear de JK, lembra que nós vimos ali atrás que a gente pode escrever como sendo o vetor de coordenadas menos 2, 9 e menos 5? A gente usa mais essa notação, apesar de que o cálculo aqui vai ter essa passagem intermediária, tá? É necessária essa passagem aqui com o IJK para você concluir que as coordenadas do vetor são menos 2, 9 e menos 5, tá? Então, aqui nesse item B, fazendo agora o determinante começando com V e depois com U, você vai encontrar 2, menos 9 e 5. A diferença deste vetor do item B para o vetor do item A é apenas os sinais dos termos, os sinais das coordenadas, ou seja, é como se V vetorial U fosse menos 1 que multiplica U vetorial V. Isso vai acontecer sempre. Quando você muda a ordem do produto vetorial, há uma mudança de sinais no vetor. E aqui, ó, nós temos uma série de propriedades satisfeitas pelo produto vetorial. Então, vamos olhar aqui, ó. U mais V vetorial W é a mesma coisa de que U vetorial W mais V vetorial W. W vetorial U mais V, mesma coisa, W vetorial U mais W vetorial V. K vezes U, este K que está aqui, que é um escalar, ele pode ser colocado tanto com U como com o V, ou então multiplicando o resultado do U vetorial V. É uma outra opção. Agora nós vamos combinar o produto vetorial com o produto escalar. Então, olha só, o produto escalar com V vetorial W. Observem que a expressão do primeiro membro e a expressão do segundo membro, os vetores permanecem na mesma posição, mas os parênteses e as operações, as funções, elas são invertidas. Ó. Então, onde é produto escalar, a gente troca por produto vetorial, e aqui no produto vetorial você troca por produto escalar. No item E, nós temos U escalar V vetorial U. Então, aqui tem U, né? Aqui também tem. Olha, vamos voltar e vamos lembrar uma coisa. U vetorial V. Lembra da motivação lá do início? A gente colocou aquele problema lá de obter um vetor que era simultaneamente ortogonal a U e V, e esse vetor, as coordenadas desse vetor coincidem com as coordenadas de U vetorial V. Então, quer dizer que este vetor aqui do parêntese, que é U vetorial V, a gente sabe que ele é ortogonal a U. Então, qual vai ser o resultado quando você fizer produto escalar dele com o U? Vai dar zero, né? Pelas propriedades lá do produto escalar. A mesma coisa vai acontecer se você fizer o produto escalar deste vetor com V. Vai dar zero também, certo? Se eu não me engano, o item E saiu repetido. Então, vamos apagar um desses itens E aqui.
Então, vamos agora para a propriedade F. Então, nós temos aqui o U vetorial V. Se você inverte a ordem dos vetores, você vai acrescentar uma multiplicação por -1. E o U vetorial U, vamos olhar aqui no determinante que vocês já vão ter uma ideia. O produto vetorial não é um cálculo de determinante. Se você colocar os dois vetores iguais, quer dizer que vai ter no determinante duas linhas iguais. E quando em um determinante existem duas linhas iguais, o resultado do determinante seria 0. Só que como ali nós temos aquele IJK que vão dar origem às coordenadas, nós vamos ter 0i mais 0j mais 0k, que vai dar origem ao vetor nulo. E aqui neste H, o vetorial V também vai ser vetor nulo quando U for múltiplo de V. Ou seja, quando lá no determinante a gente tiver duas linhas múltiplas uma da outra. A demonstração dessas propriedades segue imediatamente da definição de produto vetorial e também de produto escalar. Lá no livro você pode ver com detalhes a demonstração do item A e as outras e usá-la como modelo para você fazer as outras demonstrações. Então, isso seria um bom exercício para você fixar as operações que estão sendo utilizadas aqui, certo? Então, dando continuidade na nossa teoria, o lema 3.1 trata da identidade de Lagrange, que é uma expressão utilizada em resultados futuros, em resultados seguintes. A identidade de Lagrange consiste na equação norma de U vetorial V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado vezes norma de V ao quadrado menos U escalar V ao quadrado. A demonstração dessa identidade pode ser feita desenvolvendo o primeiro membro e desenvolvendo o segundo membro separadamente e comparando os resultados. Como que nós podemos fazer isso? O vetorial V não é dado pelo vetor que tem como expressão aquelas coordenadas que a gente conseguiu com o determinante 3×3, certo? A norma não é a soma das coordenadas ao quadrado? A norma é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Mas quando você eleva essa norma ao quadrado, você vai eliminar o radical dessa norma. Então, quer dizer que a expressão do primeiro membro vai ser a soma das coordenadas do produto vetorial todas ao quadrado. Então, você vai resolver as operações, só os cálculos que são extensos, mas o que é usado nos cálculos é simples, vocês vão conseguir fazer sem problemas. No segundo membro, vai fazer de forma semelhante. Aqui você vai ter uma norma ao quadrado, vezes uma norma ao quadrado, e aqui um produto escalar, que vai dar origem ao número real, né? E você vai elevar ao quadrado. Desenvolva cada membro e compare que você vai ter o mesmo resultado para as expressões, concluindo então que a identidade é verdadeira. Essa identidade ela vai ser utilizada na demonstração da proposição 3.3. Ela diz o seguinte, dados os vetores U e V do R3, a norma de U vetorial V é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo θ, sendo que θ é o ângulo entre U e V. Para demonstrar a proposição 3.3, a gente utiliza a identidade de Lagrange. Então, a gente utiliza a expressão ao quadrado, da mesma forma que está escrito aqui. Onde tem U escalar V, você vai utilizar cosseno de θ vezes norma de U vezes norma de V, lembrando da relação que cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pela norma de U, norma de V. E assim, você vai observar que vão aparecer as expressões norma de U ao quadrado, norma de V ao quadrado, porque aqui está ao quadrado, né? Então, nós vamos ter que colocar aquela expressão do cosseno de θ ao quadrado. Aí, quando você coloca a norma de U, norma de V ao quadrado, vai aparecer 1 menos cosseno de θ ao quadrado, que é seno ao quadrado. Aí vai ficar tudo ao quadrado. Quando você colocar um radical em ambos os membros, vai aparecer a expressão aqui da proposição 3.3. Consultem lá no livro para vocês verem os detalhes dessa demonstração. Ela utiliza basicamente a identidade de Lagrange
e após isso a relação do cosseno do ângulo entre os vetores. Nós vamos utilizar o produto vetorial entre dois vetores para calcular a área de um paralelogramo cujas arestas distintas são os vetores u e v. Então, nesta figura, nós podemos considerar o vetor AC como sendo o vetor u e o vetor AB como sendo o vetor v. E a relação que nós temos na proposição 3.3 vai nos fornecer uma relação muito importante que vai recair na área do paralelogramo. Então, vejam só, já sabemos da geometria que a área do paralelogramo é base vezes a altura. E quando a gente olha aqui nessa figura, considerando a base AB, a medida desta base AB vai ser a norma do vetor. Então, por isso nós colocamos aqui norma de V, que nós estamos considerando V sendo o vetor AB, certo? Quem é a altura? Quando você olha para esse triângulo ACE, a altura é a norma do vetor EC. Aqui, como esse triângulo é retângulo, se a gente usar a relação trigonométrica do seno do ângulo θ, nós vamos ter seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é exatamente o H que nós queremos, o valor do comprimento do segmento EC. Então, se a gente isola esse H, sabendo que o comprimento do AC é a norma do vetor U, então nós vamos ter norma de U vezes seno de θ é igual a H. Então, olha só, com isso, a área vai ser norma de U, norma de V, seno θ. Mas lá da proposição 3.3, esta expressão norma de U vezes norma de V vezes o seno do θ é a norma do U vetorial V. Isso se torna muito importante, porque observando essas duas expressões anteriores, nós podemos concluir então que a área do paralelogramo, que nós estamos chamando de AP, pode ser calculada, coincide com o valor da norma de U vetorial V. Por que isso é importante? Porque aqui na expressão aqui na equação 3.9, ela independe do ângulo. Você não precisa conhecer o ângulo entre os vetores u e v. Então o cálculo é muito simples. Basta calcular o determinante para você obter o vetor, o vetorial v, e após isso encontrar o seu comprimento. Então, ainda relacionado com o paralelogramo, você pode observar aqui nessa figura, que é a mesma figura anterior, que nós podemos dividi-lo em duas partes iguais, que são os triângulos ACB e CDB. Eles são dois triângulos iguais porque o lado AB coincide com o lado CD, o lado AC coincide com o lado BD, e eles têm o lado CB em comum. Então, a área destes dois triângulos é a mesma. Então, nós podemos falar que a área do triângulo, que tem duas arestas, sendo o vetor U e o vetor V, vai ser a metade da área do paralelogramo, que é essa expressão que nós escrevemos aqui embaixo, certo? E isso também de certa forma, é uma aplicação para o produto vetorial entre dois vetores, né? Então, olha só, para a gente fazer um exemplo prático. Então, nós temos aqui 3 pontos, A, B e C, que são vértices do triângulo ABC, e nós queremos calcular a área do triângulo. Então, nós vamos construir os vetores correspondentes às suas arestas. Então, nós vamos ter o segmento orientado AB, ou o segmento de reta AB corresponde ao vetor U, e o segmento orientado AC, ou o segmento de reta AC, coincide com o vetor V. Então, colocamos o vetor V aqui em cima, U aqui embaixo. Aí nós sabemos que se a gente completar a figura aqui, formando o paralelogramo, a área do paralelogramo vai ser a norma de U vetorial V. Aqui você não precisa se preocupar qual você coloca primeiro, porque como nós estamos calculando a norma, não é somente o U vetorial V, depois tem o cálculo da norma, o cálculo da norma vai tornar todos os resultados positivos, independente se você colocou
U vetorial V ou V vetorial U. Em norma, em comprimento, eles vão ser iguais, né? Então, nós primeiro encontramos as coordenadas de U fazendo B menos A, de V fazendo C menos A. Depois, calculamos o produto vetorial de U e V. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, U é C menos A, V é B menos A. Então, calculamos. Acho que eu falei o contrário, né? U é o B menos A. Ó, B menos A é U. E aqui, C menos A é V. Que, na verdade, tanto faz. Vocês colocarem ao contrário também não vai ter problema nenhum. Então, o vetorial V, faça o cálculo usando o determinante 3 por 3. Dá uma pausa aí no vídeo, gente, faça esse cálculo. E após isso, calcule o comprimento do vetor obtido. Lembrando que o comprimento é a soma é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Aí você vai ter esse valor aqui, ó, raiz de 86. E dessa forma, a área do triângulo é a metade desse valor, porque esse valor aqui é a área do paralelogramo, né? Então, a área do triângulo é raiz de 86 sobre 2 unidades de área. E na letra B, nós queremos encontrar a altura do triângulo. Então, nós encontramos a área e agora nós queremos a altura. Então, para a gente encontrar a altura, nós vamos usar a relação da área. A área do triângulo é base vezes a altura, né? Então, nós vamos isolar a altura. Então, a altura é a área do triângulo sobre base. A base do triângulo é a norma do vetor U, já que nós estamos considerando o vetor U sendo AB, certo? Então, calculando a norma de U, nós vamos ter raiz de 34. Aí, voltando na formulazinha aqui, a área do triângulo é base vezes a altura, substitua o raiz de 34 aqui no lugar da base. A área nós já calculamos que é o raiz de 86 sobre 2, né? E isolando a altura, nós vamos ter isso aqui. Isolando a altura, você vai ter área do triângulo sobre base. Base é o raiz de 34. A área é 86 sobre 2. Então, ó, aí ficou. Dá um pause para você conseguir desenvolver essa expressão aqui. O que nós fizemos? Nós colocamos 1 sobre 2. Esses dois radicais nós unimos em um radical só, ficou 86 sobre 34. Aí nós simplificamos por 2, em cima e embaixo. Aí ficou 43 sobre 17. E aí aqui que nós vimos que não tinha mais como simplificar, nós deixamos raiz de 43, 2, raiz de 17. Unidade de comprimento.